Gente, a minha proposta hoje é falar um pouco sobre como é que eu cheguei, na verdade, para o meu estudo, né? Qual foi o meu percurso, meu caminho metodológico. Então, eu trago essa ideia de trabalhar um pouco os exemplos, né? Como um exemplo, né, da minha pesquisa, como foi feito, né? E aí, ouvindo o Lucas e a Gabi, eu logo já lembrei de uma coisa, que quando eu levei a minha proposta de pesquisa, né, no momento que eu levei, ninguém entendia direito o que eu estava querendo fazer, né? O que você está querendo fazer? Você está querendo estudar? Qual é o seu problema? Você está vendo algum problema, né, nessa questão das relações entre professores e alunos, entre os alunos, estudar trote academicamente? Não estou entendendo o que você quer estudar, né? Por que isso é importante? Por que isso é importante para a formação do profissional de saúde? E ainda mais numa perspectiva de justiça. Aí era pior ainda, né? Porque ninguém é uma justiça. Por que isso tem a ver com justiça? É uma injustiça? Onde tem injustiça aí? Não existe violência. Não existe violência, não vejo nada disso. Né? Então foi um grande desafio, né? E aí, pensando um pouco também sobre o que eu ia falar, como eu ia falar, veio um pouco um túnel do tempo, né? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente como é que tudo surgiu, como é que eu cheguei na perspectiva dos funcionamentos, né? Porque quando eu entrei no doutorado, não existia a perspectiva dos funcionamentos ainda. A Cris também, né? Quem mais? A Vera que estava aqui também. Então, quando eu cheguei, foi em 2011 que eu entrei. Antes disso, eu sou da saúde coletiva e eu já tinha lido algum artigo que falava rapidamente sobre a Amartya Sen. Né? Então, claro, eu cheguei a você através do Amartya Sen. Sinto muito. Mas eu li e eu já estava meio saco cheio do que eu estava lendo na saúde coletiva sobre a literatura que tinha, e eu achei uma coisa diferente, interessante. Poxa, que bonito, né? Tô falando de liberdade, desenvolvimento humano, isso daí parece legal, né? Nossa, eu ainda não tinha sido salva pela Clara, né? O véu da ignorância ainda estava lá. E aí eu comecei a ler, aí eu comprei Desenvolvimento como Liberdade, lá para 2004, 2005. Aí falei, que bom. Aí em 2006 teve um congresso grande da Abrasco, que é um congresso mais importante da saúde pública. Aí um inglês que trabalhava na OMS com determinantes sociais de saúde, Michael Marmot, ele também falou do Amartya Sen. Eu falei, bom, eu não tô meio maluca, esse cara também está falando desse tal de Amartya Sen aí, que quando eu falava com meus colegas da saúde coletiva, ninguém entendia nada, falava, que homem é esse, o que você está falando, não sei o quê. Daí depois eu fui morar na Inglaterra por condições pessoais, e por acaso, na cidadezinha lá no interior onde eu morava, a Amartya Sen foi lá no campus, dar uma palestra no campus onde eu morava, no alojamento. Falei, isso é destino então, né? É destino. Esse homem veio aqui. Aí no dia seguinte ele também deu um seminário o dia inteiro, seminário pago, foi 50 libras, foi meu salário, que eu trabalhava lá, paguei pra ir lá e tal. Falei, gente, aí eu já tava assim, né? Nossa, Amartya Sen. E aí eu fui fui ser professora substituta na UF, e aí alguém falou, olha, tem um outro professor aqui que também fala desse negócio daí, de Amartya Sen, justiça, que era o próprio Dimas. Aí eu falei, tem um outro maluco que nem eu aqui, tá falando essas coisas malucas aqui na saúde coletiva, vou lá falar com ele. Aí o Dimas falou, tem um doutorado aí em bioética, vamos fazer. Aí foi quando eu entrei no doutorado, e aí que a coisa começou a complicar. Que aí eu descobri que eu não entendia muito bem o que o Amartya Sen estava falando, porque eu só comecei a entender quando eu fui tentar aplicar isso na minha pesquisa. Então eu falei para o Dimas, eu quero falar sobre formação em saúde. E o Dimas falou, eu tenho um livro que fala sobre isso, que é a dessa Melanie Walker, Higher Education Pedagogy da Capabilities Approach, que fala sobre isso, né, usando a perspectiva da capacitação. Legal, eu fui ler o livro e toda essa literatura da capacitação, que fala sobre formação superior, né? Não fala sobre formação em saúde, mas fala sobre formação superior, é muito baseado em pesquisas empíricas.
E aí eu ia, aí já tendo aula com a Clara, mas a Clara ainda no início não falava nada de perspectivas de funcionamento, mas já começava a fazer todas as críticas, ela a partir assim começou a abrir meus olhos, falei, agora eu estou entendendo as coisas, né? Não entendia nada. E aí, quando eu começava a colocar os conceitos de funcionamento, capacidades, e eu ia ler as pesquisas empíricas, né, como era aplicado, as coisas não batiam. Né? Uma vez falava de funcionamentos, eu achava que era capacidade, outra vez falava de capacidade, eu achava que era funcionamentos, e eles mesmos se misturavam todos, falavam que um era as ações de estados escolhidos, outro já falava que não eram escolhidos, e aí eu comecei a perceber uma certa fragilidade, uma dificuldade para eu aplicar isso na minha pesquisa. Como é que eu vou aplicar a perspectiva da capacitação se eu mesmo não estou entendendo os conceitos, né? Mas, claro, tinham coisas boas, né, que eu achava interessante, que era importante para mim, como eu queria analisar as relações, né, os processos pedagógicos, as relações entre alunos e professores, entre alunos e destes com o curso em si. Eu queria uma perspectiva de justiça que olhasse para essas relações, e a perspectiva da capacitação trazia essa argumentação, de certa forma, né, trazendo uma crítica a Rawls e tudo. Ele falava, o Marcel sempre colocava, olha, a gente trabalha pela via comparativa, a partir das vias reais das pessoas, suas relações, ao invés de transcendental, e isso era interessante para mim. O foco nas realizações que ocorrem na sociedade, ao invés de limitar-se às instituições e regras, era o que eu queria também ver. Falei, bom, isso é bacana, né? Não olhar só para os fatores socioeconômicos, né, e olhar para as diversidades, olhar outras questões que causam desigualdades, que causam injustiças. Então, essa base informacional dessa perspectiva era interessante, era mais ampla para mim. Bom, tudo bem que depois isso daí também tem várias críticas a isso, mas até então era ok. E também eu utilizei muito na minha própria pesquisa a discussão sobre a missão da universidade. O que é a universidade? Para que ela serve? Será que ela está aqui só para formar profissionais que vão servir para o mercado? Não. Então tinha todo um debate com a ideia, né, da justiça social, que me interessou muito. E daí eu usei muito a perspectiva da capacitação como um conteúdo. Por quê? Porque eu não achava nenhum conteúdo, nenhuma literatura que falasse diretamente sobre isso. Né? Falava, olha só, tem que ter uma pedagogia ética, uma pedagogia, importa ter uma pedagogia equitativa, que olha as diferenças entre os alunos, que vai trabalhar essas diferenças no seu próximo processo pedagógico. E esses autores traziam isso. E foi aqui que eu descobri, que eu fui tendo essa nutrição, né, de certo sentido, tudo isso, né? Mas aquela questão toda conceitual, para eu usar isso como um método, como um critério de justiça para a minha própria pesquisa, não estava contemplando. E aí a Clara começou a desenvolver a perspectiva dos funcionamentos, foi o que me salvou. Falei, é agora que eu vou conseguir fazer a minha pesquisa, né? E aí, essa foi uma questão que eu falava, bom, eu não quero, será que eu quero igualar liberdade de escolher ser ou agir na educação universitária, né? Ou como é que pode isso? Eu ficava pensando, como é que as pessoas vão escolher? Elas escolhem não sofrer violência? Isso é uma escolha, porque não dá para escolher sofrer violência. Um aluno, eu vou perguntar, olha, é importante para você não sofrer violência? Aí ele vai falar assim, não é importante, não. Claro que é importante para ele ter garantido não sofrer violência. Não pode existir o contrário, né? Então não tinha como eu ter uma perspectiva que me desse essa igualdade, né? Igualar a liberdade de escolha nesses sentidos, né? Além da própria opressão também, né? As disputas, as relações de poder, né? E as hierarquias são muito fortes dentro da universidade, dentro dessas hierarquias, dessas assimetrias, que trouxe muito essas vulnerabilidades. Então, não tinha muito essas questões da escolha. Então, isso foi um fator também importante para mim.
Observa-se que, por estes limites e contradições colocados, a maior parte dos estudos empíricos que utilizam a capacitação, né, a perspectiva da capacitação na educação superior, não considera como critério de justiça. Então, eu percebi isso, que os próprios estudos da capacitação não usavam a capacitação como critério de justiça, mas apenas como conteúdo. E aí não tinha muito essa necessidade de saber exatamente, né, o que é aquilo de liberdade de escolha. Eles usavam como próprios funcionamentos, né, como, sem muito se ligar nessas coisas, né. Então, aí a perspectiva dos funcionamentos, então traz, né, para a educação a responsabilidade de promover, mediar e não impedir o desenvolvimento dos funcionamentos dos alunos. Então, o que a gente quer igualar? Né? O que eu quis? Né? Qual foi o meu critério de justiça nesse caso? Queremos igualar o respeito aos funcionamentos dos estudantes, que é o que traz a perspectiva. Né? Essa é a sua base informacional. E é isso que eu queria. Falei, bom, agora sim, agora eu estou tranquila, agora está tudo claro, né? Isso, as perguntas, agora eu vou conseguir fazer o meu roteiro de entrevistas, né? Porque eu precisava disso, né? Então, a universidade pertencente a uma comunidade moral que valora as propriedades ou atividades que promovem o bom exercício do sistema funcional dos alunos, reconhecendo e respeitando a integridade de cada um. É isso que eu quero, isso que eu quero, que se deseja, que imagino que se deseja dentro de uma perspectiva de justiça, de uma sociedade mais justa. É isso que se deseja para uma universidade. E aí, pronto, veio a pergunta. Bom, agora então eu tenho que identificar esses funcionamentos desses estudantes. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar? Como é que isso vai ser feito, né? Tinham alguns estudos, por exemplo, da própria Melanie Walker, que fez uma lista de funcionamentos, que ela chama de capacidade, né? Mas eu acho que não é, né? E que ela usou uma metodologia participativa e tudo mais. E o que a minha base foi essa afirmação, né, da Clara. Nesse sentido, destaca a autora, a única alternativa será promover um processo de sensibilização e uma escuta apurada que nos permita acessar o outro nas suas formas peculiares de expressão. Então, através da escuta apurada, através de um olhar mais amplo, né? Ouvir quem, né? Quem eu vou ouvir? Como eu vou ouvir? Né? Então, isso era importante, isso importou para mim naquele momento, né? Como ouvir e quem eu vou ouvir. Então, o meu objeto foram os funcionamentos básicos que compõem a identidade dos estudantes de odontologia, funcionamentos esses relacionados à justiça social, no seu processo de formação. Daí, quais eram as perguntas? O que eu vou perguntar, então, para trabalhar isso que eu quero trabalhar? Eu quero identificar essas questões de justiça, estou usando uma perspectiva de justiça como critério de justiça. E, então, quais perguntas que eu preciso para identificar tudo isso, né? Então, a primeira pergunta são quais são os funcionamentos, né? Esses funcionamentos, eles servem para quem? Ele vai ser feita uma lista, essa lista vai servir de que forma, né? Então, eu acabei, sim, fazendo uma lista, e essa lista, sim, serve para muitas coisas, né? Uma das coisas, até aplico até hoje, eu fui até depois, né, que eu terminei o doutorado, fui trabalhar onde eu fiz, né, a pesquisa, então eu não tinha como ficar de braços cruzados, então essa lista me ajuda até hoje, mas não quer dizer que ela seja uma lista, né, que não mude. Eu tenho certeza que se hoje eu fosse fazer o mesmo estudo da mesma forma, vai ser diferente. Mas só de você já ter uma base, já ter um olhar em sempre os funcionamentos, eu sempre trabalhei com uma ideia de funcionamento de forma mais ampla, cada funcionamento é amplo, né, isso já ajuda muito. Depois, a partir dessas análises, dessas vozes que embasam nesses funcionamentos, quais são as condições, as interações, os processos que ampliam ou prejudicam esses funcionamentos? Que aí é colocar em prática, né, essa lente, né, através desse critério de justiça, para entender o que está sendo ampliado e o que está sendo prejudicado ali naquele lugar.
e quais as condições de possibilidade para ampliar e não prejudicar esses funcionamentos identificados pelos próprios estudantes e professores, né? Hoje, talvez essas condições de possibilidade, ouvindo, né, os outros aqui, são as capacidades, mas eu estava tão traumatizado com a Amartya Sen, com a capacitação, que eu falei, não vou usar, só vou usar funcionamentos para coisa facilitar. E são condições, né? São condições para que aqueles funcionamentos sejam ampliados, né? Então, isso foram as perguntas, né? O que eu queria. Daí, falando rapidamente sobre a importância, né, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, a importância de como fazer, que é aquilo que eu falei, como a gente vai ouvir, isso faz muita diferença, né, porque é um tema difícil de se acessar, muitas vezes é difícil das pessoas falarem sobre. Então, primeira coisa, não tinha como ser, para mim, naquele momento, uma pesquisa quantitativa, tinha que ser qualitativa. Atualmente, eu até estava falando com a Gabi, no momento, 2 colegas meus estão fazendo uma pesquisa quantitativa com os alunos para saber o impacto de todas essas questões na saúde deles, na vida deles. Então, estou fazendo uma pesquisa quantitativa, mas já estou fazendo essa pesquisa com base também nos dados da qualitativa, né? Então, e a qualitativa, ela traz toda essa possibilidade da escuta apurada, que é o que a perspectiva dos funcionamentos, né, pede, né, que é extremamente necessário. Então, eu usei um pouco, me inspirei um pouco nessa metodologia que a própria Melanie Walker tinha feito, que foi também com entrevistas, foi com grupo focal também, só que o dela foi mais tempo, foram acho que 2 anos, e eu fiz em 6 meses. São entrevistas, elas precisam ser longas, dialogadas, abertas. Isso aconteceu praticamente em todas as entrevistas que eu fiz. No início eu perguntava, você tem algum problema, alguma violência? Não tem nada, os professores são ótimos, todo mundo tranquilo, eles são ótimos. E na medida em que a entrevista ia se transcorrendo, eu chegava num momento que eu estava batendo um papo, né, que às vezes nem tinha muito a ver com a própria entrevista, mas como eu via que a pessoa tinha que ir ficando à vontade, tinha que ir começando a perceber coisas que elas nunca tinham pensado sobre, nunca tinham refletido sobre aquilo, nunca tinham sido perguntado para elas sobre essas relações. Então, para eu perguntar para um aluno, olha, como é que é isso? Como é que é a sua relação com o professor? O professor faz brincadeiras? Que tipo de brincadeiras? E essa aqui, você está falando isso, mas sabe que eu estou lembrando? Você fez uma brincadeira tão assim, assado, e começavam a falar, depois de assim, do meio para o final, né, das entrevistas, começavam a responder o que eu estava buscando, né, porque eles nunca tinham refletido sobre isso. Então, isso pode acontecer muito. Além disso, tinha toda uma questão de medo, vergonha, de culpa, né. Eu tive uma entrevistada que ela foi outra pessoa que indicou ela. Isso eu fiz o tempo inteiro, uma pessoa indicando a outra. E aí a outra pessoa que indicou falou, olha, ela passou por uma situação muito séria e ela inclusive trancou a faculdade por causa disso. E ela vai te contar. Quando eu fui entrevistá-la, eu senti que ela era muito fechada e tal. Ela me contou toda a situação que eu já sabia através da colega dela, como se fosse uma outra pessoa que tinha passado, né? E o que importava para mim era saber da situação, mas foi impactante ver aquilo, o sentimento dela de culpa. Uma hora ela falou assim, às vezes foi a culpa da pessoa. A pessoa, às vezes, ela se sente assim. Então, é uma relação muitas vezes, tão hierárquica, tão vertical, que o próprio aluno se sente culpado por estar sofrendo aquela violência, né? Então, esses momentos, esses encontros, são muito impactantes. E para mim foi muito, de certa forma, muito angustiante quando eu tive que passar para o papel para categorizar, esquadrinhar, separar as falas. Eu não conseguia transmitir todas aquelas pausas, aqueles olhares, quando a pessoa, né, ficava com o olho cheio d'água, aquilo era difícil de transmitir ali, né? Então, mas foram todas essas falas também, a forma o que eu vi, eu tentei transmitir nas próprias análises. Então, o impacto que aquela fala, aquele trechinho que eu colocava ali, trazia nas análises, também foi muito reflexo do que eu percebi durante as próprias entrevistas, né? E outra coisa que eu queria destacar é a importância do grupo focal.
Eu só fiz um por uma dificuldade mesmo, tá? Foi um período de greve, de muita coisa que aconteceu naquele período, mas se eu pudesse, teria feito mais, porque é um momento em que os alunos se reúnem e começam a falar, um puxar o outro, e várias histórias, e é muito interessante, né? Então, para falar desses temas, assim, eu super indico fazer grupo focal. Então é isso, dessa parte da entrevista, né, da pesquisa em si. Eu entrevistei estudantes, professores, né, e dentre os professores a coordenação, né, a coordenadora do curso na época. Achei essencial entrevistar os professores. Inicialmente eu não ia entrevistar só os estudantes, queria saber mais as vozes deles. Mas os professores foi muito importante, mais para ver o quanto que o que os estudantes estavam falando era correto, infelizmente, né? Tinham falas que os professores falavam que eu não acreditava, né? Na hora eu não acreditava, falava, nossa, eles não disfarçam, porque eu não queria entrevistá-los no início e falar, igual isso que o Lucas falou, a ética é uma palavra mágica. Eu falo, não, tudo tem que ser direitinho, não faço nada. Mas eles fazem coisas que banalizam, trivializam tanto a violência muitas vezes, que falam coisas que a gente nem acredita, né? Então, por exemplo, teve um caso da coordenadora do curso que falou que tudo bem das alunas, dos professores homens fazerem brincadeirinhas, sediarem as alunas, porque as alunas são muito bonitas, eles que se seguram muito, né? Então tinham conversas assim, tranquilamente. Então foi difícil até de entrevistá-los, né? E aí, a partir de tudo isso, teve o quadro de funcionamentos, né, e as condições de possibilidade. Daí isso foi, né, o resultado da pesquisa enquanto funcionamentos, né? Dos meus objetivos era levantar os funcionamentos. Ação moral, social e política, e aí as condições de possibilidade relacionadas a essa ação moral, social e política, né? Julgar, escolher, agir de uma maneira ética, reflexiva, sensível e argumentada. Então, por exemplo, um exemplo desses assim, que os alunos falavam que às vezes os professores em sala de aula falavam da população mais socialmente desfavorecida, falavam de uma forma muito, né, ruim. Então, isso é odontologia para pobre. Isso daí, vai fazer odontologia, né, vai trabalhar em clínica popular para atender pobre. Então eles se sentiam, né, de certa forma aí, não tinham, se sentiam ofendidos, né, humilhados nesse sentido também. Assistir os pacientes nas clínicas universitárias de forma ética, sensível e respeitosa. Daí eu tive muitos relatos, muitos depoimentos de alunos falando dessa questão, né, dessa tríade, né, do professor, o aluno e o paciente na clínica odontológica. E da dificuldade, muitas vezes, de se ter uma boa relação com o paciente, até pela interferência do professor, que muitas vezes era ruim, né? O professor chamava a atenção do aluno de uma forma brusca, na frente do paciente. Quem estava atendendo o paciente era o aluno, então o paciente começava a ficar com medo do aluno por causa daquela situação. Teve uma situação em que uma paciente estava chorando porque o aluno falou para a paciente que ela ia ter que extrair todos os dentes e botar uma prótese total. Ela tinha os dentes muito ruins, o aluno falou de uma forma muito rápida, assim, e ele achou que ia ser ótima a notícia para ela, porque os dentes dela estavam muito feios, vai botar uma prótese total, vai ser ótimo, mas só que foi o contrário, a paciente começou a chorar. E aí ele estava tentando contornar a situação e a professora ficava atrás assim, né? Temos que acabar, que está na hora de ir embora, tem que comer, tem que almoçar e tudo mais. Atuar e desenvolver habilidades direcionadas para uma formação social e política. E aí, isso daqui, quando eu tirava, né, os funcionamentos e as condições de possibilidade, eu tirava eles a partir de depoimentos positivos e negativos, né? Desse daqui,
foi muito relacionado à própria ação da saúde coletiva, né, que falava mais da questão mais coletiva da odontologia, então mais focado só numa disciplina específica, né, menos nas outras. Reconhecimento a respeito à diversidade, e esse foi que veio de forma muito forte. Eu não esperava tanto esse, mas veio bastante, que é respeitar e afirmar a diversidade, estar livre de preconceitos, exclusão e constrangimentos relacionados aos traços identitários. A odontologia é um curso elitizado, então eu entrevistei uma aluna negra, de classe social desfavorecida, e dava para perceber claramente a diferença dela em relação aos outros, assim, toda a trajetória dela, desde quando ela entrou na faculdade, no dia que ela se apresentou, já começou a questão toda, a diferença em relação aos outros, né? Autorrespeito, confiança e integridade emocional, percorrer sua formação com confiança em si e nos professores, estar livre de humilhação, intimidação e abuso de poder nas relações professor-aluno, aí tiveram muitos exemplos. Integridade física e moral, estar livre de qualquer tipo de violência física ou assédio moral, estar livre de assédio sexual e desrespeito ao gênero e à orientação sexual. É um curso muito de mulheres, então tiveram várias questões relacionadas a isso. E aí, esse foi o quadro de funcionamentos e condições de possibilidade. E todos os desdobramentos disso geraram o que, né, identificando o que estava sendo prejudicado ou ampliado. E os arranjos institucionais, nada mais foi, eu fiz muito porque os alunos e os professores traziam sugestões mais concretas sobre o que fazer a esse respeito. Então, eu dividi em pedagógicos, curriculares, políticos e organizacionais, e coloquei alguns exemplos de sugestões que os alunos traziam por eles mesmos para melhorar tudo isso, né? Atualmente eu trabalho lá e tenho um projeto de extensão chamado Dar Voz, porque a mais importante de tudo é dar voz a essa comunidade acadêmica, né? Especialmente aos estudantes, mas também aos professores, né? Que tem professores ali. É interessante que quando a gente começou a trabalhar com isso, os professores falam: nossa, eu não sabia que era tudo isso, eu não sabia que isso acontecia. Então alguns professores se mostraram mais propensos a mudar isso. E aí esse projeto está trabalhando em vários vieses, várias situações para buscar mudar um pouco essas questões, que não é fácil, né? É muito engessado, é muito assim, tem uma relação, uma coisa de disputa de poder, muita coisa que é difícil de mudar. Mas a gente consegue muitas coisas, porque os alunos, eles são muitos. Se a gente der voz, se a gente der espaço, eles têm muita ideia, muita coisa que eles querem fazer, né? Isso é muito interessante. E daí, então, a perspectiva dos funcionamentos é uma alternativa, né, que responde às limitações da perspectiva da capacitação no que diz respeito a uma excessiva ênfase na liberdade, que limita o escopo daqueles incluídos na concepção de justiça. Então, eu não tive como, o uso da perspectiva dos funcionamentos na minha pesquisa veio a partir da perspectiva da capacitação, assim, trazendo as críticas, né? Então, a minha crítica foi a perspectiva da capacitação. A PDF tornou-se um critério que auxiliou nas análises no sentido de se verificar o que operava como justo ou injusto, ético ou antiético nos microprocessos institucionais e pedagógicos. Então, aquilo que eu queria, que é usar a PDF como um critério de justiça, eu consegui, né? Acho que foi fácil de usar, não foi difícil, caiu bem, foi bom de usar. Então, eu acho que valeu a pena, né? Foi algo que trouxe muitos resultados bons e de fácil entendimento, assim. Isso eu queria também. Eu quero, né, trazer que as pessoas que eu quero que leiam isso, elas entendam, né? Que são pessoas que muitas vezes não conhecem a perspectiva dos funcionamentos, mas que vai ler, vai entender como é que isso foi usado metodologicamente, onde é que eu cheguei, por que eu cheguei naqueles resultados, né? Então, acho que é isso, gente.